Obrigado, senhor presidente. Quero saudar aos senhores senadores, senhoras senadoras, e inclusive manifestar a minha satisfação em ter havido a possibilidade de relatar a matéria ainda nesse tempo inicial dos trabalhos dessa comissão, visto que em seguida eu devo presidir uma audiência pública para a qual convido todos os senhores senadores e senadoras na Comissão de Educação, onde estará apresentando informações o autor britânico Andrew Jennings, que fala a respeito de questões relacionadas a atividades da FIFA no mundo. Por isso, eu apresento o relatório e logo em seguida a votação deverei me ausentar desta comissão. É uma presença, senador Paulo Baia. Obrigado. A presença você engrandece aqui. Eu agradeço a Vossa Excelência. O relatório é o seguinte: em análise, em decisão terminativa, iniciativa do deputado Roberto Magalhães, que tem por objetivo excluir a possibilidade de demissão do empregado por justa causa em decorrência de embriaguez habitual ou em serviço alegada pelo empregador. A proposta exclui a linha F do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata do tema. Em sua justificação, o autor registra que o alcoolismo já é consensualmente considerado uma patologia ou, em certos casos, fruto de crises emocionais, e que o Poder Judiciário já reconhece a injustiça das demissões por justa causa fundamentadas na embriaguez. A Justiça orienta-se pela exigibilidade de um tratamento médico prévio destinado a recuperar o doente, antes de qualquer medida punitiva mais radical. Originalmente, a proposta não previa a pura e simples exclusão da embriaguez habitual ou em serviço como justa causa para a demissão pelo empregador, mas sim a exigência de prévia licença para tratamento de saúde. Depois de exaustivos debates, chegou-se, naquela casa, à conclusão de que a melhor solução passa pela retirada pura e simples dessa hipótese do rol de, entre aspas, causas justas para a demissão por iniciativa patronal. No prazo regimental, não foram oferecidas emendas ao projeto. Análise. Estamos tratando aqui de um tema relativo às relações de trabalho e de emprego. Nos termos do artigo 90, inciso 1, artigo 100, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Sociais emitir parecer sobre o projeto de lei. A proposição não apresenta vícios de constitucionalidade nem de legalidade. Está em harmonia com os preceitos constitucionais, jurídicos e regimentais e foi elaborada com observância dos pressupostos relativos à iniciativa e à competência para legislar. Artigo 61 e caput do artigo 48 da Carta Magna, respectivamente. Quanto ao mérito, são razoáveis os argumentos expostos pelos analistas que se debruçaram sobre o tema. A legislação social evoluiu e as relações de trabalho não podem mais ser visualizadas apenas no contexto do ambiente estrito em que se realizam as atividades. Há, em toda a conjuntura, direitos humanos e sociais a serem respeitados. Para que isso ocorra, Estado e empresas devem atuar em conjunto em prol de manutenção da saúde pública, da inserção social dos cidadãos e da produtividade. Sendo o alcoolismo um problema médico, nada justifica que o alcoolista seja abandonado à própria sorte. O texto seletista, nesse aspecto, perdeu parte de sua eficácia e adequação histórica, dada a evolução da ciência médica com a compreensão dos efeitos físicos e psicológicos das substâncias químicas utilizadas. Também já é reconhecida a existência de fatores genéticos na propensão para o vício. Tudo isso torna injustificável a punição pura e simples do alcoolista quando for possível diagnosticar a existência de uma doença. Sensível a essas novas circunstâncias, o Poder Judiciário vem reconhecendo em casos concretos a inexistência de justa causa, quando o empregado age sob os efeitos do álcool e está incapacitado de resistir individualmente ao quadro clínico de dependência.
O texto aprovado na Câmara dos Deputados, entretanto, opta por uma solução que nos parece radical demais, ou seja, a pura e simples supressão da linha seletista que trata do tema. O alcoolismo é uma doença progressiva e precisa ser combatido principalmente no seu início, mediante controles sociais, quando a pessoa começa a apresentar sinais de imoderação e desleixo. Nesse sentido, o texto da linha F, atual da linha F do artigo 482 da CLT possui, no mínimo, qualidades educativas, dado o seu efeito moderador e indutor do controle pessoal e equilíbrio mental do trabalhador. Para os jovens, principalmente, trata-se de uma norma pedagógica importante, mesmo que não seja utilizada como instrumento de rescisão contratual pelo empregador. É preciso que a, abre aspas, embriaguez habitual ou em serviço, fecha aspas, seja coibida ou restringida, até para sinalizar ao trabalhador os riscos que ele próprio corre com o seu comportamento. Na maioria dos casos, trata-se apenas de um desleixo eventual que pode, infelizmente, descambar para a habitualidade. Nesse sentido, a norma trabalhista é bem menos rigorosa do que as normas de legislação de trânsito, tanto que pune com rigor os motoristas embriagados, sem questionar a situação médico-clínica da pessoa infratora. Ademais, no ambiente de trabalho também podem estar presentes condições de periculosidade que, em estado de embriaguez, o trabalhador pode não estar em condições de enfrentar, colocando em risco não só a si próprio, como aos seus colegas. Por todas essas razões, firmamos entendimento pela manutenção do texto atual da legislação trabalhista, no que se refere ao alcoolismo no trabalho. Entretanto, julgamos cabível a introdução de uma ressalva para que os casos de doença sejam previamente sujeitos a uma avaliação e os empregados tenham a oportunidade de receber o tratamento devido. Voto. Em razão do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 12 de 2011, com o seguinte substitutivo. Emenda. Projeto de lei da Câmara número 12 de 2011. Acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a suspensão do contrato de trabalho pelo empregador, caso o empregado apresente sintomas de dependência crônica do álcool e dá outras providências. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5452 de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º, numerando-se o parágrafo único como parágrafo 1º. Artigo 482, parágrafo 2º. Caso o empregado apresente sintomas de dependência crônica do álcool, na hipótese da linha F deste artigo, o empregador deverá suspender a vigência do contrato de trabalho e determinar que o empregado submeta-se à perícia junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, para a concessão de auxílio-doença e posterior tratamento, sendo cabível a justa causa em caso de negativa do benefício, recusa ou resistência do empregado ao tratamento médico cabível. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e vai assinado por mim como relator.